Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, produção, roda a vinheta aí. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Me chamo Marcelo Araújo. Tô com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 6 de abril de 2023, graças a Deus! Mais um dia, né? Mais um dia abençoado. E aí? Agradecer a Deus por mais um dia de hoje, mais um dia lindo, maravilhoso? Estão orando a Deus, pedindo para Deus guardar a tua saída, a tua entrada? Tá colocando nas mãos de Deus os teus planos, projetos, sonhos? Os teus pensamentos? Está deixando nas mãos de Deus? Está pedindo para Deus guardar, te proteger? Você e tua família, tua casa? Antes de ir para o trabalho, ir para a faculdade, para a escola, para o mercado, para o açougue, para a feira, está orando a Deus? Está pedindo para o Papai do Céu guardar a tua saída e a tua volta, a tua entrada? Estão, né? Graças a Deus, isso mesmo, ore a Deus, porque o mundo jaz do maligno, o mundo tá tão mal, né? No mundo não, o povo está muito mal, porque o adversário já está bravo, já tá a ponto de destruir mesmo a gente. Então temos que tomar cuidado, tá bom? Temos que tomar cuidado, temos que orar a Deus para que Deus venha nos guardar, venha nos proteger, nos livrar, tanto do diabo, tanto contra os homens maus, pessoas más. Temos que tomar cuidado sim, orar a Deus para que Deus venha nos guardar, nos proteger, para que Deus venha proteger a nossa casa, a nossa família, tá bom? Continue orando a Deus. E você que não está orando, ore a Deus, comece a pedir para Deus te proteger a tua família. Seja você cristão ou não, de outra religião, não tem problema. Deus vai ouvir a tua voz, vai ouvir a tua oração. Fale com Deus, tá bom? Graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Seja você cristão, católico, seja você umbandista, candomblessista, de outras religiões, não importa a cor, a raça, não importa a tribo, sejam bem-vindos. Esse canal aqui é para você também, tá bom? A palavra de Deus que é anunciada aqui é para você também, tá certo? Esse canal aqui não é um canal religioso, é um canal de vídeos aleatórios. Tá bom? Porque eu creio em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. A minha função é transmitir a palavra de Deus, tá bom? E é por isso que nós estamos maratonando as Escrituras, tá bom? A Bíblia, a qual eu estou manuseando, é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude, a qual eu estou manuseando, transmitindo a palavra para você ouvir, tá bom? Porque de graça eu recebi, de graça eu estou passando, tá bom? Passaram para mim de graça a palavra de Deus, e Deus transforma as nossas vidas, e transformou a minha vida. E graças a Deus eu estou aqui para transmitir para vocês também, tá bom? A palavra de Deus é um conforto, consolo nos dias maus como esse. Precisamos da palavra de Deus, seja você cristão ou não, tá bom? Receba com amor, com carinho essa palavra para você, te fortalecer, te dar graça, tá bom? No dia a dia, certo? E estamos maratonando o livro do profeta Jeremias, tá bom? O livro de Jeremias, muito bom. E, aliás, hoje iremos finalizar, tá bom? Iremos finalizar o livro de Jeremias e talvez acho que é Lamentações de Jeremias que a gente irá começar, tá bom? Mas iremos finalizar hoje o livro. E o livro não, porque os capítulos são muito grandes os capítulos, na verdade. Vou até adiantar logo, para não ficar muito longo o vídeo, não ficar cansativo, né, para vocês. Ó, você que não é inscrito ainda no canal, por gentileza, não perca tempo. Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, tá ok?
Ative o sininho para receber notificações, tá ok? Certo? Compartilhe os vídeos, vai ajudar bastante. Deixe nos comentários, e aí, gostou? Tá gostando da maratona de todos os livros da Bíblia Sagrada? Então deixe nos comentários. Me siga no Instagram. Se você me seguir, fala aí, produção, eu vou seguir de volta, certo? É isso mesmo? Isso mesmo, vou seguir você de volta. E também curte minha página no Facebook, tá bom? Curte lá. Estamos no Twitter, @Brodões3 no Twitter, @Brodões3 no Twitter. E outra, a campanha continua. Fala aí, não é, produção? Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, dá essa força, essa moral pra nós, melhorar a qualidade de som, de imagem, de tudo. Porque meus inscritos merecem o melhor aqui na plataforma do YouTube. Então, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Bora então maratonar? Vamos maratonar porque é muito grande os textos, hein? Vem comigo, roda aí, produção. Bora finalizar. Vamos finalizar o livro de Jeremias. Tá aí. Jeremias, vamos lá, Jeremias, capítulo 48, do versículo 1 ao versículo 47, olha, 1 ao 47 do capítulo 48 de Jeremias. O título diz assim: Profecia contra Moabe, profecia contra Moabe. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, e já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbrom pensaram mal contra ela, dizendo: Vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, será desarraigada, a espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Porque pela subida de Luite, eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor: Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a Tamar e a tamargueira no deserto. Por quê? Por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemos sairá para o cativeiro. Os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada um das cidades, e nenhum escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel. Sua confiança, como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está presente e preste a vir a perdição,
de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Bom. Porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora do Aroé. Pergunta ao que vai fugindo. E há que escapou dizer que sucedeu. Moabe está envergonhado porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também um julgamento veio sobre a terra da Campina e sobre Olom e sobre Jaza e sobre Mafaete e sobre Dibom e sobre Nebo e sobre Bet de Blataim e sobre Queriataim e sobre Bet Gamul e sobre Bet Meon e sobre Queriote e sobre Bonsa e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, e as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu e Moabe se revolverá no seu vômito e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura, foi achado entre ladrões? Porque estão, desde que falas dele, de ris, deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe. E sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho e da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Kir-Eres se lamentarão com o choro de Jazé. Chorar-te-ei, ó vide de Sibma, os teus ramos passaram o mar e chegaram até o mar de Jazé, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o foguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eleale, e até Jaza, e de Zoá até Oronaim. Se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas Nihim se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flauta soará o meu coração pelos homens de Quieres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral. Porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado como o uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou, assim será Moabe objeto de escárnio, de espanto para todos que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor,
Eis que voará como a águia, estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades, ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe, naquele dia, como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom. Mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Seom, e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos, e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dia, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 49, do versículo 1 ao versículo 39. O título diz assim: Profecia contra os Amonitas. Profecia contra os Amonitas. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel? Nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malcã e Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Maicã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filhas rebeldes, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas, depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Título: Profecia contra os Edomitas. Profecia contra os Edomitas. Contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos. Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgassem o suficiente. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os seus órfãos
Eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que borras servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de excreção, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Houve um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade e arrogância do teu coração te enganou, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temá. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão. Certamente, assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito até o mar vermelho. Se ouviu o som. Eis que como águia subirá e voará, e estenderá as asas sobre Borra, e o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está em suas dores. Título: Profecia contra Damasco. Profecia contra Damasco. Contra Damasco envergonhou-se Amate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram no mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram como da mulher que está de parto. Como não está abandonada, afamada a cidade de meu foguedo. Portanto, caíram os teus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Título: Profecia contra a Arábia. Profecia contra a Arábia. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomaram as suas tendas, os seus gados e as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levaram para si. Eles gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor.
Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos. Eles habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo o vento aqueles que têm cortados os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Título: Profecia contra os Elamitas. Profecia contra os Elamitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mar, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Glória a Deus. Jeremias capítulo 50, do versículo 1 ao versículo 46. Diz assim o título: Profecia contra a Babilônia. Profecia contra a Babilônia. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazer ouvir, e não encobrais. Dizei: tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor, num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, e os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada as suas flechas, serão como de valente herói,
nenhuma tornará sem efeito. E a Caldeia servirá de presa. Todos que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto os alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchaste como bezerra gorda, e rinchaste como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia. Todos os que armais arcos, atirai-lhe. Não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos. Estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez. Fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virá-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Síria, e farei tornar Israel para sua morada, e passará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela, e contra os moradores de Pecode, assola-a inteiramente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e fazer conforme tudo que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai como as feixes, e destrua, de todo nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro. Ai deles, porque vem o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram, escaparam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto,
cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque vem o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que os levaram cativos, os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra, inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagem de escultura. E eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoado, nem será habitada de geração em geração, como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que como um leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem incitaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouve o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão. Certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 51, do versículo 1 ao versículo 64. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão, e o despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército.
e mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruas a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai e vá cada um para sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois está a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim. A medida da tua avareza, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus. E sobem os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com as chuvas e tira o vento dos seus tesouros. Embrudeceu-se todo o homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são a obra de enganos, num tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio.
E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado, santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os magistrados de toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação, sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas. Desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os vales estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou. Encheu seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e as minhas carnes vinha sobre a Babilônia. Diga, moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhe darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem soltando. Mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fareis descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes, como foi tomada Sesazaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão
os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os traspassados de Israel, assim em Babilônia cairão os traspassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém ao vosso coração. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrios. Vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o traspassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição, e da terra dos caldeus, porque o Senhor destruiu Babilônia, e fará perecer nela a sua grande voz. E as suas ondas bramerão como muitas águas, ouvir-se-á o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Embriagar-ei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão. Diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abraçadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo, e cansarão as palavras que mandou Jeremias, o profeta, a Seraias, filho de Nerias, filho de Maceias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado. E Seraias era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraias: em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o havia de desraigar, até não ficar nele, que se tornaria em perpétua assolações. E será que, achando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio de Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 52, do versículo 1 ao versículo 34. Diz assim o título: o cerco, tomada e destruição de Jerusalém. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoaquim. Por essa razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9º do seu reinado,
no mês 10º do 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao ano 10º do rei Zedequias, no mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão. Foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E arrancou os olhos a Zedequias, e atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda que assistia na presença do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém. Incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vianteiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e os garfos e as bacias e os perfumadores e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos e os incensários e as bacias e os caldeirões e os castiçais e os perfumadores e as galhetas, tanto que era de puro ouro como que era de prata maciça. As 2 colunas e o único mar e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos esses utensílios era sem medida. Quanto à coluna, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca, e havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna com as romãs, e havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram de 100 em roda da rede. Levou também o capitão da guarda, a Seraias, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e as sete homens dos que viam
a face do rei que se acharam na cidade, como também o escrivão mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º aos 25 do mês, que Evil Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus, como eu sempre falo, boa é essa palavra, graças a Deus, tá aí. Finalizamos, graças a Deus, com muitas graça, né? Finalizamos com muita graça, graças a Deus, com muita sabedoria, discernimento, entendimento da parte de Deus. Finalizamos, sim, o livro de Jeremias, do profeta. Graças a Deus, terminamos esse livro de 52 capítulos. Um livro de 52 capítulos, o livro de Jeremias. Não imaginava que era tudo isso também, graças a Deus, né? Mas até aqui, Deus nos ajudou, Deus nos deu graça e sabedoria para manusear, para maratonar, para narrar os acontecimentos, a história do povo de Jerusalém e do profeta Jeremias, o qual foi escolhido por Deus desde criança, né? Graças a Deus, galera. Espero que vocês tenham gostado. É de grande valia, né? A gente finalizar, graças a Deus, o livro de Jeremias. Espero que vocês tenham amado mesmo. E espero vocês também. No próximo vídeo vai ser Lamentações. Lamentações. É pequeno também, é curto esse capítulo, né, de Lamentações. Lamentações de Jeremias, né? Vai ser mais um resumo gostoso da parte ali, de Deus ali, a respeito do profeta Jeremias. Tá bom? Tá dando a bênção apostólica? Porque vale a pena, né? Finalizamos o livro. Ouvimos bem a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias e que seja sempre, mesmo todos os dias, até a volta de Jesus. Que nós venhamos a selar com amém, amém, amém e dizer: ora vem Senhor Jesus Cristo, precisamos de Ti, nos guarda, nos ajuda, Pai Celestial, nos salva, nos liberta, nos proteja de todo esse mal, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus. Tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? Mas espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Pra gente começar um novo livro, né? O livro de Lamentações, o qual eu já falei, graças a Deus. Espero que Deus venha nos abençoar, certo? Que aquilo que você pediu para Deus, fique em paz, Ele considerar.
concederá o desejo do teu coração. Ele ouviu a tua oração, a tua petição. O anjo do Senhor já marcou na agenda e levou para ele no trono, entregou no trono de Deus a sua petição. Não temas, porque Deus é contigo. Aquilo que você pediu, Ele é fiel para cumprir, tá bom? E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, tá bom? Graças a Deus, então busque o reino do céu e a justiça de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas, tá bom? Tenha uma quinta-feira abençoada, cheia de paz, cheia de graça, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, graça e paz para cada um de vocês, tá bom? Deus vos abençoe. Acho que sexta-feira é feriado, né? Semana Santa. É Semana Santa. Então, Deus abençoe. Se é feriado, então hoje é véspera de feriado, né? Quinta-feira abençoada para todos vocês. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique em paz. Seja feliz. Em nome de Jesus. Tchau, graça e paz. Fui!